Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos está dando, mais um dia de vida e mais este momento que estamos aqui. Somos gratos a Deus e que nos abençoe cada um de nós que estamos aqui, os que não vieram, que sejam abençoados também, é o que nós pedimos a Ele, as igrejas. E esse primeiro culto do ano 2025, calendário humano, né? Calendário de Deus não precisa nada disso, né? Cada dia Deus já sabe tudo antes. Mas, e também pedimos em favor da família, nossos filhos, nossos irmãos na carne também, toda a nossa família, nossos parentes, nós todos, né? E os irmãos em Cristo espalhados pela face da terra, as igrejas que estão trabalhando em prol do Evangelho. E vamos orar. Amado Deus e Pai, primeiramente pedimos perdão pelos nossos pecados. São muitos, mas sabemos que Tu nos perdoaste em Teu Filho. No momento que nós aceitamos Ele, na nossa conversão, passado por um novo nascimento, então sabemos, né, passamos a herdar a vida eterna naquele momento, e cremos no sacrifício de Teu Filho. Somos muito gratos a isso, a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. E pedimos em favor dos hinos que vamos cantar. Também pedimos em favor do estudo da Tua palavra, da mensagem. Pedimos em favor de cada um que estão aqui. Em nome do Teu Filho que pedimos. Em nome dele agradecemos o perdão de nossos pecados. Amém. Oi? Quatro, sete, sete. Aqui é o reino, eu venho.
Falando em perfeito, eu vou contar o Gambito Celeste. 4, 7, meio.
Amém. Irmãos, nós vamos falar hoje, vamos estudar sobre gratidão. Gratidão a Deus. Vamos começar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Depois vamos para 2 Tessalonicenses. Aqui nos ensina, principalmente os estudiosos da Bíblia, ensina nós cristãos, como ser grato. Nós devemos ser agradecidos. Os irmãos, nós notamos assim, quando nós recebemos algo de um irmão ou de outra pessoa, nós devemos ficar agradecidos sempre por aquilo que nós recebemos. Que é bem desagradável, sentido para aquela pessoa que ofertou, deu um presente, uma oferta, uma ajuda, e depois aquela pessoa mostra ingratidão.
Não é difícil? Você faz bem para uma pessoa, ou por um irmão, principalmente. Você ajuda um irmão, dá uma força para ele. E depois parece que esquece tudo, esquece da igreja, esquece de tudo. Agora, e assim é com Deus. Deus nos abençoou em Cristo. Ele nos salvou, deu a vida eterna através do teu Filho de graça, e nós sempre devemos agradecer Ele por essa salvação. Senão nós entristecemos o Espírito Santo. Se nós entristecemos o Espírito Santo, também estamos entristecendo a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Porque nós não devemos ser ingratos. Então nós vamos ver aqui que no versículo 18 de 1 Tessalonicenses, diz assim, fala, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele não falou em algumas coisas, é em tudo. Vamos ver em tudo, irmãos. Aqui, esse texto é uma exortação poderosa e central nessa epístola de Paulo aos Tessalonicenses e para nós também, para o povo de Deus. Então, aqui ele recomenda uma série de instruções para a nossa vida cristã, para a prática da vida cristã. Aquele que já tem Cristo, então, ele deve ser instruído por quem? É pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, e nós estamos ouvindo ela. Então, nessa declaração aqui consiste uma profunda atitude de gratidão a Deus. Ele nos dá vida, nos deu vida, vem nos sustentando. Tudo que nós temos, o pão de cada dia, não tem nada que nós temos que nós não recebemos dele. Nada. E nós, às vezes, ficamos orgulhosos, nós pensamos que nós fazemos muita coisa para Deus, de vir nos cultos, de pregar o Evangelho, tudo. Tudo que nós fazemos é pouco, não paga o que Ele fez para nós. Como a vontade aqui de Deus expressa aqui, a vontade de Deus, a importância desse texto, deste versículo, nos ensina que a gratidão deve ser constante. Constante. E nós devemos ter um hábito de sempre agradecer a Deus. Não apenas das circunstâncias favoráveis. Às vezes você fica alegre, você recebe uma coisa, você gosta, você precisava, você agradece. Aquilo que nos agrada. Mas não é só isso, é em tudo. Então nós devemos demonstrar gratidão e uma fé firme em Deus nas provações, nas tribulações das nossas vidas. A gente fica contente, está alegre, aquele sorridente, louvando, quando está tudo bem. E na hora da dificuldade, vamos ficar, como eu vejo já outra, carrancudo com a situação, aí nós estamos ficando com Deus. E quem perde somos nós. Nós devemos ter um personagem só, numa palavra antiga, numa cara só. Não de duas caras. Nós está com um jeito, outra com um jeito, e nós fazemos isso. Isso não agrada a Deus, por causa da situação. Também devemos entender a sua aplicação prática e crucial para viver uma vida cristã
plena e madura. Nós não podemos ficar toda a vida criancinha na fé. Nós devemos amadurecer na fé, ter mais paciência, mais amor para servir a Deus, refletindo a imagem de Cristo em nossa vida. Ser grato a Ele. Agora vai 2 Tessalonicenses, versículo 1. A próxima carta. Então aqui fala assim, ó, Paulo e Silvano e Timóteo, para a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui a identificação dos autores destinários, além da invocação da Trindade, que estabelece o autor do fundamento. Paulo está escrevendo para esses irmãos, mas o autor do fundamento, falando da Trindade, é o Espírito Santo, é Jesus e é Deus. O fundamento da doutrina, da igreja, dos apóstolos, é Cristo. Pegando desde o Antigo Testamento, toda a base do sacrifício, o fundamento, tem que ter um fundamento sólido. É Deus, é Jesus. Então aqui, ele revela o fundamento da carta, revelando a autoridade apostólica. E o destinatário específico da mensagem de Paulo, vinda de Deus para a igreja. Não era da cabeça de Paulo. O que nós temos aqui em mãos, ou a Bíblia que eu tenho aqui no tablet, é Deus, inspirada, a palavra que foi escrita pelo apóstolo, foi inspirada pelo Espírito Santo. Aí ele fala no 2, graça e paz a vós da parte de Deus. A graça que eu te falo aqui é o favor de Deus, o dom de Deus, a dádiva de Deus e a paz a vós. Está falando para eles, a vós é da parte de Deus. A graça não é da nossa parte, é da parte de Deus que vem de cima para baixo, para nós. A paz que nós temos vem de cima para baixo, é dos céus. Agora, graças é agradecimento, é de nós para cima. Daqui agradecemos o nosso Deus que está nos céus. E também horizontal, que é agradecer o irmão, também estamos sendo gratos a Deus. Que se um irmão faz uma dádiva, faz qualquer coisa com o outro, porque Deus colocou no coração dele, e porque Deus deu esse recurso para ele, para aquele irmão, para ele passar a ajudar o outro. Fazer assim. Aí fala do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 2 de 2 Tessalonicenses. Então a igreja estava sendo, essa igreja que na época estava sendo perturbada por ensinadores falsos, que confundiam a comunidade e levavam a desordem. Então a igreja de Cristo hoje, ela precisa ter cuidado de não ficar perturbada com ensinadores de fora falsos. Se não ensinar como a Escritura diz, como a doutrina diz, da Bíblia, é ensinadores de homens, é falso. Então, aí confunde o membro da igreja e leva ele à desordem. No contexto da carta, Paulo enfatiza a verdade também da segunda vinda de Cristo, que ninguém se preocupa, que ele vai vir, e a necessidade para permanecer firme na fé.
Irmãos, aquele que não permanece firme na fé, porque a fé não entrou, o Espírito Santo não entrou. Ele pode ter sido batizado, ele pode ter sido parte da igreja, mas se ele morrer nessa situação, não permanece firme, que muitos cristãos morrem e não abandonam o corpo de Cristo, não abandonam a igreja. Aonde ele se converteu, onde ele fez parte, ele continua. Se ele vai para outra cidade, ele procura a igreja. Irmã, isto é uma pessoa que mostra que ele é um salvo, que ele é um irmão, que ele tem o Espírito Santo, que ele não abandona. Isso precisa ter muito cuidado. Então, permanecer firme na fé. Não é que isso vai nos salvar. Isso é fruto, resultado de quem tem fé em Jesus. Ele permanece. Olha o 13. Sempre devemos, irmãos, olha o que ele fala. Sempre devemos, irmão, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de todos vós aumenta para com os outros. Um irmão, ele não vai que ele sempre dá graças a Deus por ter salvado ele da condenação eterna. E ele fala: como é justo, porque a vossa fé vai crescer muito, a fé, muitíssimo, e o amor de cada um, de todos vós, o amor de cada um, ele está falando para a igreja, e cada um, ela aumenta para um com os outros, e passa a amar o outro. Se o irmão não ama outro irmão, está estranho. Ele tem que aumentar. Então, aqui mostra a expressão da gratidão a Deus. Demonstra também a dependência total da igreja na graça divina. Ele tem que mostrar a dependência total. Não depende um pouco, outra pouco depende de Deus, da graça divina, de Deus, outra pouco depende do homem. Depende de mim. Não, todas as coisas, total, depender de Deus. E a origem sobrenatural deste progresso espiritual está lá, em Cristo Jesus, que nos salvou. Aí ele fala no 12, do 3 para o 12. Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui, Paulo aqui, ele nos convida para refletir sobre o significado da glória de Cristo e como ela se manifesta em nossas vidas. Então nós devemos refletir, não a nossa glória, a glória dele em nossa vida. Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado. É como o nosso testemunho, que o nome deva ser glorificado, de ser chamado cristão. É ele que é glorificado, não nós. E vós nele, e nós somos glorificados nele. Interessante. Segundo a graça, ele fala, conforme a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer que a busca por essa glória, não apenas como o ideal, um ideal distante, buscar, mas está longe, não, mas como um chamado para ação. Ação quer dizer uma ação que define o caminho do cristão. A ação é uma coisa que você movimenta, está em ação. Você não está parado.
Você faz alguma coisa. Você está em trabalho, está em movimento, está em ação. Não é só em palavras, não é só no falar, em ação. Aí, buscar por essa glória. Não apenas como qualquer coisa, outra coisa. Só por satisfação da carne. É a satisfação de viver fazendo a vontade de Deus em gratidão. E a importância da ação de graças, saber ser grato, é muito importante. É muito importante saber ser grato a Deus. Como também, graças e louvores sejam dados ao Santíssimo e Diviníssimo, Altíssimo, o nosso Deus. Mas render a ação, o movimento, não ficar parado, a ação, culto de graça a Deus. Prestar culto, vir aos cultos. É uma ação. Você saiu da sua casa. Tivemos que vir nesse local. É mais importante ainda a ação do que só falar. Agora uma pergunta. Você já rendeu a ação de graça ao Senhor hoje? Cada um responde por si mesmo. Já rendeu, já agradeceu o Senhor, rendeu ação, fez algo, ou agradeceu com palavras, ou no pensamento o Senhor hoje? Só agradecer porque acabou o ano e está entrando outro ano. Só lembrar disso. Sim, esse ano que passou. Os anos que Ele deu para o nosso ano de hoje. E agora estão começando, mas o trabalho que foi conversado antes aí. Continua a mesma coisa, a dificuldade, os problemas, a mesma coisa, a mesma pessoa. Cada um é o mesmo. Se eu tenho problema no joelho, continua o mesmo problema, eu tenho que continuar tomando remédio, fazendo exercícios. Tem que estar alimentando a mesma coisa, não vai mudar nada. Agora, para algum muda, né? Que vai ganhar, aquilo que o pai tem. Mas cada um, que ocupar esse de governar, ele tem que saber governar para Deus, com sabedoria. Então, meus irmãos, você lembrou de agradecer a Deus hoje? Você é uma pessoa grata? Ora, nesse estudo, irmão, vamos aprender sobre a importância da ação de graça. A ação é algo que fazemos a alguém. E é bem triste você fazer uma ação para alguém, depois passa a pessoa nem se lembra mais. Parece que despreza, não reconhece. Então vivemos em uma geração que é muito boa para pedir e não para dar, que não se aproxima do Senhor. Então nós devemos, mesmo nós estamos nessa geração, este mundo, nós cristãos devemos estar preparados para dar. O que é de Deus, você viu o que Jesus disse? O que é de Deus se dá para Deus. O que é de César dá para César, tem que pagar os impostos. Só na hora da necessidade, com desejo de petições de necessidade, que a pessoa lembra de Deus. Agora, versículo 13 aqui, de 2 Tessalonicenses. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, amados do Senhor, por vós ter elegido, por vós ter Deus elegido
desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade. Irmãos, sempre devemos então dar graças a Deus pelos nossos irmãos da fé em Cristo. E isso é justo, faz parte da gratidão. Ontem, dia 31, completei 12 anos. Estou aqui nessa igreja que vinha de Bauru. Há 12 anos. Passou, estava contando aí, Asaías passou batizando aí 9. Não sei quanto desses 9 que está na igreja, não morreu. Cadê os outros? Então ele fala que nós devemos sempre não esquecer que tem as horas certas das nossas orações. Na hora de dormir, na hora de deitar, na hora da noite, vai dormir. Na hora de levantar, um novo dia, lembrar de agradecer a Deus pela noite que deste, a lembra dos irmãos, família, e pede a Deus sabedoria para viver. Se tem uma coisa, se tem vontade de possuir, comprar, eu peço a Deus, se for da vontade dele, que nós compramos aquilo. Na hora do almoço, da refeição, qualquer coisa, sempre dar graças a Deus. Agora aqui ele fala, por vós, irmãos, amados no Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Então, cada um que chega à fé, que já foi eleito, desde o princípio, antes da fundação do mundo, para a salvação. Tem muito para salvar, que nós não sabemos, Deus sabe, hein? Que vai chegar o dia que ele vai manifestar a fé, que vai chegar a fé. Deus sabe aquele que vai morar para o céu lá e aquele que vai no inferno, já está escrito lá. Irmãos, porque a nossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um, de todos, aumenta uns para com os outros. Porém, a nossa geração não sabe praticar o exercício da gratidão, da ação de graça, em geral. E esse sentimento é algo fundamental no nosso relacionamento com o Senhor Deus. Não querer só venha a nós o vosso reino, não. De forma que muitas vezes a atitude de ser grato a Deus, seja como for, ou em palavras, ou em ação, mas deve existir essa gratidão, reconhecimento. Irmãos, quando ele recebe algo, não fica alegre. Você recebe um presente, fica alegre. Gratidão desse você é grato, você fica alegre, você fica feliz por ter recebido de alguém que é lembrado de você. Agora, no caso aqui é Deus. Nós devemos vir animados, vir para a igreja, seja com chuva, seja como for. Vir com alegria para a igreja. Hoje é dia de eu ir na casa do Senhor, ter aquele hino que canta. Ter desejos, irmãos. Sair um pouco das trevas do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós devemos ter um mundo fechado para nós. Agora nós vamos cultuar o nosso Deus. Em cada cidade tem um grupo desse jeito. Falando isso, o irmão Ari mandou um áudio para mim, mandando um abraço para os irmãos dessa igreja, que esse ano que ele teve o privilégio, que nós também tivemos, dele conhecer essa igreja. Ele falou tudo isso, conhecer essa igreja, conhecer os irmãos, manda saudações para ele. Falei, também nós estivemos conhecendo ele. Foi muito bom esse ano 24, nesse sentido. Falei, então já lembra, então lembrei agora dele. Ser grato, irmão, ter alegria. Isso que é família, irmão, está longe. Às vezes o próprio parente mesmo não combina bem, fica meio bicudo um com o outro, principalmente se tiver herança no meio. Principalmente.
Mas a família cristã é de porque é o Espírito Santo que faz unir, faz essas coisas. Então, ele está falando aqui para que o nosso próximo relacionamento com o Senhor seja promovido com amor. Cada vez mais, numa entrega total de vida, sem reserva. Não dividir com o outro a nossa adoração. Não dividir com o outro o amor que é Deus. Amar a Deus é uma coisa singular. O amor é singular. Não deve colocar outra coisa no lugar de Deus no nosso coração. Se você ficar preso em uma coisa material, que aquilo impeça de servir a Deus, está pecando, porque está dividindo o teu amor, ou o nosso amor. E Deus pode tirar. Mas o convite do salmista também, Salmo 118, 26, 28 e 29, nos ensina a importância da ação de graça. Olha o que o salmista diz. O salmista em 118, 26. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Felizardo aquele que vem em nome do Senhor. E nós juntos que nós bendizemos desde a casa do Senhor. Aqui nós estamos na casa do Senhor. Louvando, bendizendo, falando dele. Aí no 28 fala: Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Se canta bonito, se canta um canta bonito, se canta afinado ou não canta afinado, ou não tem toada. É para servir a Deus, fazer com alegria. Abrir a boca, louvar a Deus. Aí diz o 29, louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. O salmista, quantas vezes ao longo dos seus dias, da sua vida, você reflete sobre o que Deus já fez por você? Uma pergunta para quem está ouvindo depois. Tem que refletir. Quantas vezes, ao longo dos seus dias, dia após dia da sua vida, você refletiu ou reflete sobre o que Deus fez por você, o que Deus fez por nós? Você pode perguntar, mas por que devemos dar graças a Deus? Em primeiro lugar, porque é uma questão de reconhecer o que Deus fez para nós nas nossas vidas, para a humanidade perdida sem salvação. Nós fomos perdidos, nós nascemos perdidos, nós viemos este mundo em trevas. E nós devemos agradecer a Ele, que Ele nos salvou, tirou da perdição eterna. Irmãos, à medida que rendemos graça a Deus, é para lhe adorar e para agradecer. Estamos reconhecendo Deus e a sua bondade sobre as nossas vidas. Deve reconhecer Deus e a bondade dele, o amor dele, a misericórdia dele sobre as nossas vidas. E quanta gente que passa em acidente, outros morrem, quanto que Deus livra, Deus dá oportunidade. Pare e pense, quando você presenteia alguém, que eu falei aquela hora, ele pega o presente e vai embora, e não te agradece.
Aqueles que são gratos ao Senhor, vai agradá-lo, a Deus. Agora, virando assim, quando Deus salva, é um presente de graça. Nos salvou. E nós vamos embora. Então, não está nem aí com Deus, não agradece nada. Como que nós vamos agradar a Deus dessa maneira? Mas quando temos o hábito, o costume de ser grato a Deus, Ele vai nos abençoar mais. Isso é óbvio. Obviamente que vai abençoar. E se Ele não abençoar naquilo que nós queremos, nós devemos agradecer a Ele, porque não é o momento. Eu venho pedindo para Deus a venda da casa lá, ó. Todas as orações minhas, mas seja feita a tua vontade. Então, na mão Ele sabe. Não apavora, não só apavora. Que Deus abençoe que chegar a hora. Eu não vou desanimar, porque Ele não atendeu. Ele sabe o momento, Ele sabe a hora. Eu acho que cada um faz isso, irmão. O cristão, ele deve ter, sabe, eu peço, uma vez não fala, mas ele pede. Quer comprar algo, pede a Deus. Isso fica bem claro, irmão, na passagem onde o Senhor Jesus cura 10 leprosos. E apenas um deles retorna para agradecer. Neste texto podemos observar que o Senhor Jesus sentiu falta de gratidão daqueles 10. Ele curou 10. Um voltou. E os 9? Outro exemplo de vida é a oração do Pai Nosso, onde a gratidão está ali presente. A importância da gratidão. Agora, Romanos 1:21. Romanos 1:21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, olha, falar bastante, pregar, se desvaneceram e o seu coração insensato obscureceu, ficou escuro, ficou trevas. Romanos 1:21. Aqui nós vemos o perigo da ingratidão. Eles conheceram a Deus, tiveram a oportunidade, viram, andaram com Jesus, ouviram, conheceram Ele, mas não glorificaram como Deus, mas como homem. Era um homem que fazia milagre, um homem que pregava bem, um homem direito, honesto, ensinava tudo, mas tem que glorificar Ele como Deus. Ele está vivo, nós sabemos. E nem lhe deram graça, nem agradeceram. Isso que é o pior. Antes, e fala antes, pelo contrário, em seu discurso, neles pregarem, nesses falsos fariseus, desvaneceram. E seu coração insensato obscureceu. Os ímpios, conhecendo a Deus, está falando dos ímpios, conhecendo a Deus, o rejeitaram e não renderam graças. Por isso a ira do Senhor se derramou sobre a vida deles. E hoje continua, no futuro vai derramar a ira. Conhece a Deus, faz discurso, mas não rende graça a Ele. É possível constatar uma série de consequências dessa ingratidão.
Infelizmente, no dia a dia, nós somos mais tentados a prestar mais atenção naquilo que nos falta ou naquilo que nós temos de fartura. A gente presta mais atenção naquilo que nós não tem. Está faltando isso, está faltando aquilo. Quero isso, não tem aquilo. E não dá graça ao Senhor. Não clama a Ele, não pede a Ele. Em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus, Ele deixa claro que o fundamental é buscar a Deus sobre todas as coisas. E desejar primeiro o reino de Deus sobre todas essas coisas. E todas essas coisas, quer dizer, comidas, bebidas, vestimenta, o Senhor vai suprir. Mas busca primeiro Ele. Não, a pessoa começa a buscar as coisas deste mundo, juntando riqueza. E para o Senhor nada. Mas Ele suprirá, pois o desejo de Deus é cuidar de nós. Sendo assim, não precisamos viver preso à gratidão. Seja grato, à ingratidão. Devemos ser gratos. A ação de graça vai além da gratidão. A questão chave da história não é gratidão, e sim a ação de graças. É você fazer algo. Não adianta só agradecer a Deus, muito obrigado, agradecer a Deus tudo, e não mexer, e não fazer. Uma coisa é alguém se sentir grato, outra coisa é a pessoa expressar gratidão. Perceba que a ação de graças vai além do que é ser grato. Voltamos a agradecer, primeiro leproso e os 9. O primeiro veio, voltou, ele voltou a agradecer. E os 9 que não voltaram para agradecer ao Senhor, eles até podem ter sentido gratos, eles podem ter sentido, ficaram agradecidos, ficaram contentes, ficaram alegres, ficaram radiantes que Deus curou a lepra, todas as lepras deles. Mas apenas não exerceu a ação de graça e deixou isso claro. Ele não voltou lá para agradecer onde está a fonte que nos curou. Não, ficaram contentes. É a mesma coisa que você paga aí os 10 aí, e um te agradece, o outro vai embora. Fica tudo contente, mas não voltou. Nem lembra de quem fez, quem agradeceu, quem fez ajudou. Quem deu aquela oferta, quem deu o presente. Então, amém? Que Deus abençoe. Então, quando eu comecei no 18. Em tudo dai graça, em tudo. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amém? Vamos louvar ao Senhor até sexta-feira. Depois sábado a ceia do Senhor. E é por aí vai, a vida continua. Mas pensar bem que hoje fala ano novo, vai ser inteirinho, os 12 meses ano novo, não. Pode ser pior que velho, né? É a minha esposa, o meu trabalho, o meu rotina, eu a minha velha, a minha filhinha. Vai, daqui uma hora não trabalha lá fora de mim. Por que eu vou aí buscar ele? Eu vou para está vendo, não? 2, 8, alugado. Como um cachorro da rua, não passa um cachorro por exemplo. 284. Para mudar a distância, a gente vai ver outra coisa. Se tivesse vindo daqui, né? Foi
como ele fez isso, vai lá. Dois, 8, 4, estou falando de dia. Termina com oração, irmão Paulo. Marocos. Senhor, nosso Deus e Pai, glorioso, que o Senhor possa usar essa mensagem hoje para que possamos ser gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todos os irmãos que veio, por as pessoas, podemos ser mais gratos por esse nome de vida, por tudo. Pedimos, que o Senhor possa abençoar os sonhos, essas pessoas que estão pedimos, pelo José, nossas necessidades, nossas tarefas, nossas dúvidas, nossas sua vida, sua vida nessa igreja, sua vida, e cada um de nós, o Senhor nos abençoe, nos dirige, e agradecemos de uma maneira especial, sempre palavras, sempre dizer, da salvação eterna que nós temos em Cristo Jesus, através do seu amor, demonstrado por reino de nós. Por isso nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém.